E elas beneficiam de ter estas duas abordagens? Eu adoro, eu acho isso muito bom. Até acho que as pessoas às vezes correm o risco de tentar tornar os ambientes muito homogéneos e depois, no fundo, elas deixam de aproveitar aquilo que é um dos grandes recursos, não é? Se calhar a melhor coisa que adveio de uma coisa má, que é sempre uma separação, não é? O facto de não viverem com o pai e com a mãe, que é poderem enriquecer em ambientes muito diferentes, não é? E relacionado com o primeiro tópico que falámos hoje, as pessoas não terem uma rede de segurança, acho que é das coisas mais importantes para o crescimento do ser humano, porque a partir do momento em que sabes que quando caís alguém vai lá estar, tu vais ter muito mais facilidade em cair, o que tu estás a dizer agora. Mas ao mesmo tempo, parece que se isso for cedo demais, como estamos a falar da filosofia existencialista, se isso for cedo demais, ao mesmo tempo também pode criar ali um trauma de ainda é muito cedo para mim não ter uma rede de segurança. Não sei se já pensaste nisso ou se isso aparece nos pensamentos, como é que tu lidas com isso? De nunca te questionaste, tipo, de certeza que as pessoas já te questionaram, obviamente, mas tu tens a tua própria personalidade, nunca te questionaste, tipo, será que não estou a ser demasiado livre com elas? Será que elas já têm capacidade para ouvir estas coisas? Não? Não, eu tento não ser muito permeável a esse tipo de coisa, não por nenhuma apatia ou para dizer, não, agora sou tipo, eu não quero ouvir o que é que a malta tem para dizer sobre estas questões, mas porque eu acho que nas questões de educação isto tem muito a ver com a tua intuição e eu não quero questionar, eu não saberia fazer de outra forma, eu às vezes começo a fazer Excel e ponho no frigorífico e digo que vou controlar e depois no dia a seguir aquilo já falhou, está lá o ímã, está aquele mapa a olhar para mim dos salvo-condutos e das coisas que eu impus fazer, que entanto li não sei aonde, e eu falho sempre. Eu sei as coisas em que eu sou boa na educação das minhas filhas, e eu sou ótima a potenciar cúmulos de vivência, sou ótima a levá-las, elas ordenharam, elas já pisaram vinho, elas já pasturaram, elas conhecem de cor as serras todas do país, subiram e desceram, fizeram rafting, canoeing, tiveram em Moçambique, mas não foi tipo, meu puta, andaram pelas ilhas, tiveram no meio de cavalos selvagens, tiveram no meio de leões, todas as experiências, andaram com os miúdos em São Tomé, dormiram na aldeia, fizeram comida na fogueira, estás a ver, espetaram o frango no tacho. Eu até me lembro uma vez, nós fomos a uma aldeia que era a Roça do Macaco em São Tomé e vieram as criancinhas e 48% da população em São Tomé tem menos de 14 anos, né? Portanto, imagina aquilo, é tipo a terra dos meninos perdidos do Peter Pan, é tipo um recreio a céu aberto, é só crianças. E apesar de haver algumas crianças ocidentais, eles normalmente não as veem muito, sobretudo as crianças não estão acessíveis nas roças a brincar com as outras, não é? Ou nos ilhéus, ou nos resorts, e onde eles não deixam entrar as criancinhas pretas, ficam assim um bocadinho pesadas, não é? Só quando tu sais off the beaten track. E eu lembro-me, nós fomos jantar a essa roça que não tinha energia elétrica, tinha assim no gerador, era a gasolina, e aquilo também não tinha copos e os copos eram as malgas do maracujá, não é? Tu tiravas e depois bebias o vinho de palma na coisa e aquilo era tudo assim muito arcaico. E o jantar ainda não estava pronto e veio lá uma senhora assim ambrosa e dizer assim, as meninas não querem ir caçar o jantar, e eu caçar, eu pensei, faz-se caçar, assim, a Camila tinha 3 anos, atenção, a Caetana 6, eu, caçar, ela, sim, é a galinha, então o que é que era eles para caçar a galinha, que era uma coisa que para nós era muito cruel, era, os miúdos pegavam em pedras, iam atrás das galinhas andar assim, até que se está na cabeça, até a galinha ir desta para melhor. E então eles deram assim uma pedra à Caetana e à Camila, e a Camila toda contente, tinha 3 anos assim, mas a Caetana virou-se para mim assim, mas eu posso mandar pedras às cabeças das galinhas, tipo? E eu disse assim, aqui podes, minha. E ela estava tão feliz. Imagina que aparecia um jogo de computador, a galinha aflita, tipo, se eu filmasse essa cena agora aqui, as pessoas morriam, tipo, que horror. Mas eles lá fazem isso e ela estava toda contente, até porque aquilo era meio travessura, não é? Uma coisa de uma galinha, apanhavam as pedras, pumba, até que acertaram na galinha, nós comemos o jantar que eles caçaram. Uau. Efetivamente. E eu não tentei, cara, quem é que era eu para chegar ali à roça e dizer, os animais, não podem fazer, pensei, vão matar a branca, dizem, olha esta, está-se a passar, olha esta agora a coisa. Em Roma, ser romano, e eu sempre lhes ensinei muito isso, se é assim que se caça, miúdas, vão à caça, e elas trouxeram a galinha. Se perguntas que elas agora aqui andam a mandar pedras às galinhas, não, mas porquê? Porque elas sabem perfeitamente, viveram essas realidades, que naquele contexto
raw em que aquilo se fazia, não é? Num contexto muito diferente, culturalmente, sociologicamente diferente, era possível mandar pedras às cabeças das galinhas. Isto assim parece estranho. Aqui elas não vão andar. Imagina agora chegarem a uma quinta e aviarem com uma pedra calçada na cabeça do galo. Não fazem isso, não é? Mas essas circunstâncias de educação são muito potenciadoras do desenvolvimento delas. Eu assumo que o pai seja totalmente diferente. É um bocado. Eu aposto que o pai há de ser mais protetor, há de ser mais mais pai-galinha, mais... Assumo eu, porque por norma as energias opostas são aquelas que se atraem. E tu tens uma energia muito de liberdade e independência, quer dizer que o pai há de ter uma energia mais de estar mais próximo. Olha, nós quando viemos de São Tomé, é um exemplo muito claro para ver as diferenças. E eu adoro o Gonçalo, que é mesmo assim, muito meu amigo. E tive muita sorte com o pai das minhas filhas. Mas ele é uma pessoa com abertura, mas sim, mas é mais, por norma, mais cauteloso. Quando nós viemos de São Tomé, nós apanhámos uma coisa lá que é o bicho do pé. Eles têm, que é uma espécie de uma larva. Okay. Porquê? Porque eles têm imensos porcos na praia. E o cocó dos porcos na areia, depois tu andas na areia, enfim, não interessa, que não é muito bonito, mas há uma larva que se aloja no teu pé e depois vai fazendo uma pequena erupção cutânea preta, aquilo dói porque sai um bicho, não é? O bicho desenvolve-se no teu interior e depois sai, normalmente nos pés. Mas aquilo para os locais, só os locais é que têm, é raro os turistas terem, eles atestaram logo que nós éramos muita coisa porque apanhámos essa merda do bicho, não é? Só os locais é que apanham o bicho. E quando nós chegámos cá, aquilo tu não notas logo, a Camila a Camila, a Caetana e eu tínhamos essa cena, começa a aparecer uma erupção e eu pensei, isto é o bicho do pé, que já tinha ouvido falar. Deve ter um nome técnico qualquer. Por acaso, nessa semana, não sei, não me lembro porquê, mas eu fiquei com a Caetana e o Gonçalo ficou com a Camila. E eu já tinha visto, o meu já vocês tinha fazem saído. Isso assim, Não fazemos, mas nessa semana por uma questão de festas ou de havia qualquer coisa, não sei dizer, mas houve uns dias em que nem pensar, porra, senão estava sempre com ela, já viste? Mas é mesmo terrível, não, semana assim, não, tá bom. Elas uma vez propuseram quando estavam a dar mal de separar e eu disse assim, nem pensar, e nós ficávamos sempre com vocês. E vocês encontravam-se no Natal, não, na Páscoa. E então eu lembro-me que o meu bicho acabou por sair e eu tirei. A Caetana, que era muito desenvencilhada, tirou com um corta-unhas e o Gonçalo foi fazer uma biópsia. Não acredito, sério? E vocês fartaram-se de gozar com ele? Não, ele disse, estas coisas levas as crianças para estes sítios, vêm cheios de bichos, não sei de quê. Ele foi fazer uma biópsia à miúda? Não, ao pé, tirou, pôs num coisa, levou, sei lá, foi fazer todo um coisa. Eu disse, eu já tinha dito que isso era bicho no pé. Mas ele foi fazer uma biópsia. Nós cortámos com o corta-unhas. Mas ele é mais cauteloso. E elas beneficiam de ter estas duas abordagens? Eu adoro, eu acho isso muito bom. Até acho que as pessoas às vezes correm o risco de tentar tornar os ambientes muito homogéneos e depois, no fundo, elas deixam de aproveitar aquilo que é um dos grandes recursos, não é? Se calhar a melhor coisa que adveio de uma coisa má, que é sempre uma separação, não é? O facto de não viverem com o pai e com a mãe, que é poderem enriquecer em ambientes muito diferentes, não é? Eu lembro às vezes o Gonçalo dizer ao princípio, isto da tua casa é só fumo e garrafas e pessoas a entrarem, não sei o quê. Ao princípio eu percebo, a malta não sei o quê. Eu disse, não, minha casa é a minha casa, a tua casa é a tua casa. Tipo, as crianças não têm sinais de maus tratos, mas não, está tudo bem. E cada um cresce. Aquilo que tu fazes é o teu ambiente. Claro que há regras boas de se ter, não é? Tipo, a hora de deitar, sei lá, saber que a pessoa tem algum cuidado com a alimentação, mas ele sabe que isto tem só a ver com uma filosofia de vida, não é? Quer dizer, quer eu, quer ele, cuidamos imensamente bem delas e é inquestionável o nosso amor. Eu, por acaso, houve também uma história gira que era, a Camila nunca, sabes aquela coisa da fada dos dentes? A Camila, os dentes nunca lhe caíam, ela estava naquela fase de cair os dentes e os dentes nunca lhe caíam lá em casa e eu estava desejosa de ter aquele episódio da fada dos dentes, estás a ver? Só que, estranhamente, e ela já estava a segurar o dente e eu disse assim, mas faz-se com a Camila, então mas isso não... E ela, não, porque ela na sexta-feira ia para a casa do pai, isto vai cair em casa do pai. E depois percebi porque é que ela queria que caísse em casa do pai, porque eu dava 2 euros e o Gonçalo dava 20. Eu pensei, elas vão começar a arrancar os dentes, 20 euros o dente, a tua fada dos dentes, não admira que aqui nunca caia um dente. E depois nem sequer me lembrei, por questões de educação, se calhar até num divórcio, quando as pessoas se dão bem, deviam falar do preço da fada dos dentes, a quanto é que está o dente. Era uma negociação, porque claro que elas não queriam 2 euros para 20, eu também não deixava, até segurava o dente, não é? Ela andava assim, só queria comer papas, que é para aquilo não cair lá em casa. Eu tenho, os meus pais são divorciaram-se quando eu tinha 3 anos
Eu lembro-me de ter um amigo uma vez que me disse quando eu tinha pá, 16 ou 17 anos, um amigo que eu conheci no secundário, que me disse, Fred, não sei o quê, eu sempre tive um bocado de pena de ti porque tinhas pais divorciados e ele vinha de uma família em que estavam casados e se calhar aquilo que lhe tinha sido ensinado é que pais divorciados davam famílias horríveis ou coisas do género. E foi, acho que até hoje, até ao dia de hoje, foi a coisa que mais me apanhou de surpresa, sabes? Era como se do nada um copo começasse agora a voar. Eu fiquei tipo, nunca na vida me tinha pensado isso, porque para mim ter pais divorciados foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Também não tenho a experiência oposta, sim, claro. Mas o meu pai tem uma energia masculina muito grande, a minha mãe tem uma energia feminina muito grande, ou seia, veem a vida com olhos diferentes e têm experiências de vida diferentes e têm um modelo do mundo diferente. E eu ia passar o fim de semana à casa do meu pai cada 2 semanas, na altura era assim que nós fazíamos. E isto, a mim, pelo menos, propensiou-me a desenvolver 2 lados completamente diferentes de mim e ajudou-me imenso a ser. E não sei até que ponto é que, se calhar, quando as pessoas estão casadas, não que eu diga que divorciado é pior que casado, porque quando eu for casar, se calhar quando as pessoas casam não se querem divorciar, eu não vou querer divorciar. Sim, claro, ninguém quer Quando se casa, obviamente, mas de certa forma, será que diz-me se calhar as experiências das tuas amigas ou daquilo que vês, porque eu não tenho assim tantos amigos casados já, quando há um casamento e o pai e a mãe, um há de ter uma energia masculina mais forte, uma energia feminina mais forte, independente se for o pai ou a mãe, mas sentes que se calhar seria mais beneficial se ambos mantivessem o seu core de energia e trouxessem um bocado de desacordo nas decisões dos miúdos, porque a partir do momento em que há um acordo total e os dois veem o mundo da mesma forma, os miúdos vão acabar por ser criados ultimamente apenas com uma perspectiva da vida. E está a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, a minha pergunta é, tu sentes que os teus amigos, as pessoas que tu conheces, pessoas casadas, que ou o pai ou a mãe se adapta à forma de pensar no outro para criar a criança com o mínimo de conflito possível, e qual é que é o resultado disto? Não, eu acho que isso não acontece porque a maior parte das pessoas não tem uma relação boa pós-conflito. Okay. Ou seja, nem sequer é às bases desse entendimento. Okay. Eu acho é que normalmente as pessoas tentam, por uma questão de bom senso, diminuir o grau de desconforto das crianças, não é? Tentando que elas tenham as rotinas o mais regular possíveis, não é? Acho que às vezes os pais centram-se muito, às vezes quando há uma questão concorrencial de se baterem um com o outro para ver quem é que lhe dá melhores condições aos filhos, que depois também há uma cena às vezes muito feia. Sim, divorciados, okay. Quando se separam. Estou sempre a falar depois de se separarem. Mas acho que as pessoas têm muito medo da questão do sofrimento dos filhos e eu até me lembro de dizer há pouco tempo a uma amiga minha, mas que eu não tenho dinheiro, eles agora tinham um quarto só para eles, na casa do pai têm, assim, pá, então é na tua, e qual é que é o problema? Na tua dormem os dois e se tiverem que dormir na sala, só lhes vai fazer bem, não te centres tanto na poupança do sofrimento deles, diminui o teu, porque tu precisas mais força do que eles, porque eles vêm a teu reboque, não é? E, portanto, quanto mais forte tu tiveres com as tuas decisões, mais conforto lhes vai dar. E depois o que é que interessa? Se eles dormem, porque depois o pai vai dizer que não tem. Então e que mal é que tens? Tu não tens de ter vergonha neste momento, não tens condições de vida para dar aos teus filhos um quarto para o menino e um quarto para a menina. Eu dormi e éramos 5 irmãs no mesmo quarto, não é? É assim, o que lhes vai dar a eles é exatamente essa musculatura também de perceberem que há ambientes diferentes, que o pai e a mãe têm vivências diferentes e que não há vergonha de um ter mais dinheiro ou de menos dinheiro, independentemente se um herdou, se o outro trabalhou, nada. E aquilo também faz bem a ela, porque vai lembrar a ela que ela tem que fazer um esforço de superação sobre aquela condição, se efetivamente quiser. Mas não confere maus tratos as crianças passarem por flutuações de coisa, bem pelo contrário. Acho que só lhes dá elasticidade. Eu tento aproveitar sempre o máximo de cada dificuldade. Ou seja, é sempre chato uma questão de divórcio, porque a pessoa fica lesada, porque estás quebrada, estás mais fragmentada e ainda queres garantir que as crianças tenham ali um mínimo de dolo, que eu percebo, não é? Que é para... mas por outro lado, se poupares tanto, estás tão desgastada a tentar manter o status que nem te lembras de energizar a ti próprio. Portanto, acho que as nossas lutas às vezes são um bocadinho fúteis, não é? Acho que se nós tomarmos aquelas coisas, pronto, este agora é o meu ponto de partida, não é? E eu vou-me apaziguar sobre isto, depois até te consegues ir buscar combustível de outra forma. E as crianças não sofrem assim tanto com o facto de dormirem na sala ou terem que dormir... não, isso são falsas questões, até são questões muito burguesas, não é? E basta ir à África e outros sítios e ver, não é? Quer dizer, não é por aí, não é? Se o pai pode dar uma PlayStation aqui não dá, amanhã é que ela a saber, porque a coisa tem uma piscina, quer dizer... Sim, o miúdo não vai ser mais ou menos feliz por causa disso. Não, e cada um propicia as mesmas coisas. Eu até me lembro uma vez, que depois cais neste exagero
dos divórcios, porque estas crianças que nós, não tanto desta geração, porque da tua ou da minha é um bocado diferente, porque havia uma culpa envergonhada social relativamente aos divórcios. Estas crianças, não é? E as minhas andam num colégio que até é privado, e 70% dos miúdos são filhos de pais divorciados. E elas vêm ter comigo, os miúdos, e perguntar: a Camila está com a mãe, está contigo? Ou está com... Para os miúdos isto é um discurso muito corriqueiro, está com o pai ou com a mãe, já não é um issue o ser divorciado. Mas até os teus pais estão juntos. Já foi, como na tua geração ou na minha, quer dizer, os pais divorciados era uma cena que não se falava, era frágil do ponto de vista, colocava-te numa posição de vulnerabilidade, coitada da criança, os pais nem estão juntos, estás a ver? É absurdo. Hoje em dia, estas crianças, eu vejo, por exemplo, e comparo relativamente a algumas pessoas que eu conheço são casadas, e os pais estão a trabalhar, eles fazem ATLs, os miúdos, chegam aos 15 dias de férias, os pais tiram 15 dias e não sei o quê. Estas crianças, filhas de pais divorciados, estamos a falar sempre de uma franja da sociedade com algum dinheiro, poder económico, pronto, não vamos falar de toda a gente que não consegue sequer acompanhar. Mas no meu caso, que lhes posso proporcionar, elas fazem 15 dias de férias comigo, depois fazem 15 dias de férias com o pai, depois fazem uma semana de férias com o pai no Natal e outra comigo, não é? Sempre a diversificar, sempre em ambientes diferentes, quer dizer, elas estão no lucro, não é? Têm 2 casas, 2 quartos, 2 mochilas, 2 armários. A empregada é a mesma, porque nós partilhamos a mesma empregada, que é a Fátima, que é tipo da nossa família, e que está na semana com o Gonçalo e depois está na semana comigo, que é ótimo. Tipo assim, ela no fundo é a pessoa que elas veem sempre. Foi a pessoa que elas nunca se divorciaram. Que é ótimo que ela assim sabe que não repete o bacalhau com natas porque elas comeram e traz cuecas de umas casas para as outras. Tipo, quando fica desequilibrado de meias, é ótimo. E é muito bom ter essa capacidade de partilhar. Diz-me aqui uma coisa. Este meu amigo e muitos outros amigos que eu tenho, e várias pessoas que eu conheço da minha idade, têm pais que estão em casamentos de há 10, 15, 20, 30 anos, e eu diria que a maioria deles são extremamente infelizes. Ou seja, são casamentos em que as pessoas já não têm o mínimo de afeto um com o outro. No outro dia perguntei a uma pessoa que conhecia e só perguntei, mas tu estiveste a jantar mas há afeto? Porque eu, por exemplo, quando estou com a minha namorada, eu gosto há afeto, eu tenho afeto com ela, quero lhe dar um beijinho, elogio-a todos os dias, não há um dia em que eu não diga que a adoro e lhe dê um beijinho. E isto é o mínimo. Eu sou uma pessoa só com ela extremamente ternurenta. Isso é bom, isso é bom. Mesmo, eu sou super desapegado, independente e livre. Mas é engraçado, mas eu também sou, estás a ver? É engraçado que eu também sou muita coisa e nas relações eu sou até muito dada e cada vez gosto mais disso. E quanto mais autoridade tu tens sobre a liberdade, mais gratidão tens por esses momentos de carinho. Eu com elas também sou muito dada de dizer, e eu não cresci a ouvir isso, ou seja, eu tive uma formatação muito dura, muito seca e cresci sem pai, não sei o quê. Portanto, eu tinha até bases para poder fazer uma réplica, sabes? Que elas, normalmente, os modelos tendem-se a repetir. Sim. E eu, pelo contrário, tipo, acho mesmo, educo-as mesmo não a dizerem o amo-te e a não pouparem nas palavras de carinho e não olharem nos olhos. Elas até dizem, mãe, estás sempre a dizer para nós olharmos nos olhos, mas as pessoas atrapalham-se. Porque elas depois olham assim, dizem assim, ok, meu, também não podes olhar assim, que a pessoa acha que está, tipo, sei lá... Não é? Tipo, a ser coisa assim, mas as pessoas baixam os olhos e assim, porque é normal. E assim, mas tu continuas a olhar, porque eu também lhes digo sempre a questão de dizerem bom dia ou serem simpáticas, e elas, mas às vezes as pessoas não são simpáticas, e assim, então vocês são ainda mais simpáticas. E vocês vão sempre vencer pela simpatia. E mesmo que as pessoas nunca sejam simpáticas com vocês nunca tiveram o ónus de se equilibrarem por baixo. Portanto, vocês saem sempre soberanas na vossa simpatia. Dizer bom dia, a pessoa não diz assim, bom dia, a pessoa não diz bom dia, vocês carregam mesmo. E se eu te não diz, que se foda, olha, fica com ele. Porque eu dei os meus 3 bom dias em escalas cada vez mais agudas e de felicidade, se não soubeste receber, pá, sei lá contigo, não é? E elas são assim, muita bom dia, e carregam muito naquele primeiro momento inicial, que é bom, tipo, passou bem forte, o abraço carregado, estás a ver? Acho que isso é muito importante. Agora, essa questão que estavas a dizer dos serem infelizes, eu acho que isso não é só uma questão geracional, tu de certeza que vês em amigos teus namoros continuados de pessoas que, pá, as relações é um campo muito lixado, porque eu acho que o amor está sobrevalorizado. O amor. Fala disso. Porque acho que a cultura ocidental toda, os filmes de amor, a literatura romanceada, não sei o que, nós pusemos muito ónus na relação. Ou seja, tu até podes ter tudo, mas se não tiveres o amor é quase como se não tivesses nada. E não é bem assim. Porque o amor próprio tem que ser sempre superior ao próprio amor. Ou seja, na prática, as pessoas só deviam estar aptas para amar depois de se conseguirem amar elas próprias. E só estão.
Isso é, a Brené Sim, Brown fala muito pois. disso, só estão Mas mesmo. como a maior parte das pessoas não chega, o que faz é que as pessoas entram na relação Para se numa completarem. supressão de vazios e quer dizer, e o mais um não é um, serão sempre dois, não é? E há um sociólogo que é o Lauberman, eu não sei se é esse o nome dele, não quero estar a dizer nenhuma incoerência, que é um polaco que tem um livro muito conhecido chamado O Amor Ilíquido. Não sei se sabes o que é que Não, é. nunca vi. Ele é um senhor com 80 e tal anos, procura no YouTube porque os vídeos dele são deliciosos. Porque ele é antropólogo e sociólogo e é um estudioso das relações. Mas não é um estudioso assim pela rama, não é Chagas Freitas, não é uma cena assim levezinha da frase feita. É um gajo com profundidade, que é um velhote amoroso, mas que depois fala de uma forma muito pragmática. E estão-lhe sempre a tentar fazer questões sobre as relações. E ele estuda os processos de namoramento, estuda como é que as pessoas se desenamoram, não é? Toda a gente sabe os processos de folina, a dopamina, aquelas coisas, as reações todas químicas que acontecem quando a pessoa se apaixona, mas ninguém sabe como é que isso se desliga. Ajudava muita gente, não é? Ao fallout, não é? E ele diz que quando as pessoas lhes perguntam pela questão das relações, ele resume sempre e diz assim: olha, eu vou falar assim muito simplesmente de um básico para a sociedade civil entender. Só há 4 operações matemáticas, não é? A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nas relações só pode haver duas operações. A multiplicação ou a soma. Sempre que te subtrai ou divide, tens a tua resposta. Ele diz isso e com muita razão, é verdade. Não é suposto uma pessoa dividir-te, ou seja, colocar-te entre ti e os teus sonhos, não de uma forma de espadachim, não é? Não é suposto. É suposto a pessoa ser um veículo também, potenciar. Se a pessoa também te subtrai, ou seja, de alguma forma te diminui, não te exponencia, não é? Tu ficas mais pequenino, mais concentrado, mais refugiado, também não é bom, e efetivamente é. Se nós queremos ver uma relação, e isto é uma pergunta muito básica para fazer às pessoas que estão em más relações, destas 4 operações matemáticas, quais é que entram na contabilidade da tua relação? Ele está-te a somar? Ela está-te a somar? Ela está-te a multiplicar? Não, está-te a subtrair, a dividir, põe-te a milhas, não é? Claro que eu sei que depois esses processos do põe-te a milhas é muito... Não é nada fácil sair de uma relação, mas efetivamente, esta vida é muito curta, não é? Nós temos mesmo que estar com alguém que puxa por nós, não é? E que potencia mesmo o lado piegas, o lado do dar, não tem que haver jogo, ou de ser durão, ou de ser não sei o quê. Nós estamos aqui, a pessoa tem que ser ali um amaciador, não é? Um bom complemento, não sei. Diz muito que tu tens 3 níveis de relações. Tens entre takers e takers, ou seja, pessoas que simplesmente querem para si, e é uma relação, eles chamam-lhe de neurótico, é impossível. Tens de giver para taker, em que há uma pessoa que se quer dar à relação e uma que só quer retirar, não funciona também porque uma das pessoas eventualmente vai ser desgastada. Mas quando tens 2 pessoas que estão num bom estado emocional e estão a dar tudo pela relação, aí é onde as relações de facto florescem, mas não quer dizer que floresçam para sempre. E eu gostava de saber aqui, porque de facto, quando o meu amigo me confrontou sobre isto e eu vi a realidade dele e de outros também, que pais infelizes e que não necessariamente estão a dar um exemplo do que é um amor verdadeiro aos filhos, porque é que tu achas que as pessoas não saem de lá? E dando a tua experiência de vida, como é que tu ultrapassaste isso? Não sei se sentiste alguma tensão em ti também, tipo, já temos as filhas e se calhar devíamos era ficar juntos. Como é que tu ultrapassaste isso e que conselho é que darias a quem está nessa fase? Enfim, eu não gosto de me prolongar onde eu não sou feliz, não é? Essa sintomatologia é muito viva em mim, ou seja, aquilo acusa logo, é quase como se fosse epidérmico, não é? Eu quase que fico com bolhas ao ouvir da cor da spirulina, estás a ver? Eu quando não estou bem, eu não consigo disfarçar, aquilo começa-me a produzir uma cena e eu não consigo, fico ali um bocadinho aflita com essa, para mim tem que ser sempre uma urgência de alterar de alguma forma esse estado. O que acontece algumas vezes quando as pessoas deixam de prolongar nas relações é porque há outras áreas da vida delas que estão a adubar e portanto elas de alguma forma vão buscar alguma energia a essas áreas para depois pôr ali, mas depois é sempre um tirar daqui e pôr ali, é uma cena que safa, não é? Uma cena que dá. Eu quando percebi que já não era feliz, ou seja, tinha uma relação de amizade mais do que uma relação de paixão. E eu queria viver com paixão, porque eu gosto de pôr paixão, acho que é um ingrediente que eu ponho em todas as coisas que eu faço. As pessoas vão dizer, isto pode começar com estratégia, ou com engenho, ou com ambição, mas para mim tem sempre que ter paixão, não é? Atrás da paixão vem o dinheiro. E quando eu percebi que aquilo não tinha paixão, não aquela necessária para aguentar uma relação de sexo, de amor, de coisa,
pá, não suportei, não quis ficar mais e disse exatamente abertamente, quer dizer, mas não houve nenhuma sacanice, o que é bom, não é? Porque a construção de tudo o que vem a seguir também tem muito a ver com o momento em que as coisas crasham, não é? E o facto de haver sempre respeito e honestidade é uma coisa muito boa naquilo que vem a seguir. Eu acho que as pessoas normalmente prolongam porque as pessoas têm muito medo daquilo que desconhecem, não é? Sabes que as pessoas não têm propriamente uma atração pelo desconhecido, não é? A maior parte das pessoas tem muita resistência à mudança. Não é à toa que se diz que a mudança só acontece quando a dor de permanecer igual é pior do que a dor de mudar, não é? Sim. Mas aí já é um estado lastimável, não é? Já estás tão na merda que lá está, que trocas de problemas, não é? Um problema novo. Não é? Isto eu já não quero, não é? Não sei o que é que me espera a seguir. Não é à toa, não havia 400 descobridores a serem em caravelas portuguesas, não é? Haviam 2, 3, não é? E no barco o resto era obrigado, não é? Era a galera, não é? A malta não quer virar novo mundo. Eu tenho isso em mim, que é uma coisa, tipo, eu adoro novidades, eu adoro a adrenalina, eu adoro quando tiro o talão do multibanco e aquilo estava quase em negativos, dá-me assim uma cena de, foda-se pai, tenho mesmo que fazer dinheiro, estás a ver? Eu gosto desse cagaço, eu tornei isso em adubo, em fermento, eu gosto, aquela coisa, não te dá, não, adoro quando chego com 200 euros na conta, fui para a Bolívia e penso, foda-se, grande inconsciente, como é que eu vou pagar a renda? E invento uma cena e lanço, não é? Eu gosto desse cagaço. Isso mantém-me. Não estou no limite do coisa, porque agora tenho 2 filhas, não posso descontrolar, mas um bocadinho gosto, assim com um certo cagaço de que o chão vai caindo atrás de mim. Eu gosto daquela cena do Indiana Jones, quando ele faz o leap of faith, quando ele vai andando para a frente, o chão vai caindo para trás. Eu gosto de saber que a vida é um bocadinho assim, ou seja, cada passo que eu dou para a frente já não posso voltar atrás. Dá-me uma sensação de foco, de responsabilidade. Para mim isso é muito importante na minha caminhada e lá está, por isso é que eu acho que as pessoas ficam nas relações porque é um mal que já conhecem e incredulamente as pessoas têm mais conforto no mal que conhecem do que num bem estranho.